Fala meu amigo, minha amiga, nesse vídeo extremamente importante, um dos vídeos mais importantes para quem está pensando em comprar um imóvel para colocar para alugar ou investir em fundo imobiliário para poder receber renda. Se você está nessa situação, quer saber se vale a pena comprar um imóvel ou comprar fundo imobiliário, fica comigo até o final do vídeo porque eu vou trazer uma análise desapaixonada de quem investe em imóvel físico e investe também em fundo imobiliário. E no final eu vou trazer minha opinião aqui. Se eu tivesse 500 mil reais para investir em imóvel especificamente, eu iria comprar um imóvel ou iria comprar um fundo imobiliário? E também vou classificar aqui 1 milhão. Então, o que eu faria com 500 mil? O que eu faria com 1 milhão? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI. Então já se inscreve no canal aqui para ficar sempre muito bem informado, porque esse vídeo aqui, cara, vai ser um guia definitivo sobre esse assunto. Então, já deixa um dedo no like também e vamos para o vídeo, tá? Primeiramente, eu quero trazer aqui as características que a gente tem de investir no imóvel, então as vantagens e desvantagens, e quais são as características de investir em um fundo imobiliário. Também as vantagens e desvantagens, começando pelos imóveis, tá? Então a gente tem aí as vantagens inicialmente. É um ativo físico que você pode ir lá, né? Então, pô, tu comprou um imóvel, pô, essa aqui é a minha casa, tu pode chegar com uma marreta, tu dá na porta que ninguém vai falar nada. Pô, esse imóvel aqui é meu, cara. Comprei, é meu, eu faço o que eu quiser, né? Então, esse é um conforto, né, cara? Pô, tu é o dono daquele imóvel ali de fato. Outro ponto, valorização. Então, legal, pô, tu comprou um imóvel, de modo geral, os imóveis, eles tendem a se valorizar em linha com inflação, né? Então, é uma boa forma de se proteger o teu patrimônio, né? Proteger o teu patrimônio em relação a essa destruição de valor que é a inflação que acaba acontecendo no nosso Brasilzão, né? Outro ponto, tu recebe renda passiva, né? Então, uma vez que tu comprou o imóvel, tu vai colocar para alugar, vai receber a renda passiva e a gente vai comparar logo mais essa renda passiva com o fundo imobiliário. Eu criei uma planilha aqui e eu vou entregar essa planilha para vocês também. Para quem quiser aí é só me mandar lá no meu Instagram, Felipe CNPI, pede a planilha que a gente vai utilizar nesse vídeo aqui, que esse vídeo tá completaço, tá? Então pede lá no meu Instagram que eu te mando para que tu possa fazer as tuas comparações posteriormente. Outro ponto aqui é o controle direto, né? Então tu é o proprietário, tu decide se tu vai fazer uma reforma agora, se vai fazer depois, se tu não vai fazer, né? Tu manda naquele imóvel ali e tu vai decidir como administrar ele da melhor maneira possível. O ponto negativo de comprar um imóvel físico, de fato, ali, né? Tu vai fazer a gestão própria ali, né? É baixa liquidez, então, pô, tu tem 500 mil reais para poder investir e tu vai comprar um imóvel de 500 mil, tu está imobilizando todo o teu patrimônio a ser investido em um único ativo. Então, tu está correndo o risco específico daquele imóvel. Então, imagina, cara, pô, teve uma puta de uma enchente ali, deu um baita prejuízo, o imóvel pegou fogo, tá, mas tem seguro. Tá legal, tem o seguro ali, mas tu vai ficar um tempo ali sem receber aquilo, vai ter uma dor de cabeça ferrada, né? Então é complicado, tá? É complicado. Outro ponto, custos extras, né? Então tu vai ter o IPTU, tu vai ter reformas que tu vai precisar fazer de forma periódica, né? Porque se tu não fizer, meu irmão, teu imóvel vai ficar um lixo, ninguém mais vai querer alugar esse imóvel. Então precisa fazer reforma. Não tem para onde fugir. Em algum momento tu vai ter custos a mais com isso. À medida que o imóvel vai ficando mais velho, começa a ter mais manutenções, tá? Tu vai também ter gasto com condomínio, aí vai falar, pô, mas condomínio ali eu vou botar para alugar, quem vai pagar o condomínio vai ser o inquilino. Sim, pô, é óbvio que isso vai acontecer, né? Só que em alguns momentos tu vai ficar sem inquilino. Então, às vezes para te poder alugar, às vezes tu quer passar um reajuste. Isso acontece muito, né? Se tu mora de aluguel, conhece alguém que mora de aluguel, sabe como é que funciona. Na verdade, o dono do imóvel ali, ele dá uma seguradinha, porque o cara sempre dá uma chorada, né? Pô, não passa agora, não passa agora. Chega um momento, cara, não tem mais como, vou ter que aumentar aqui, porque a inflação tá explodindo e tudo mais, vou ter que repassar. Aí o cara vai lá, porra, não consigo ficar mais aqui. Ele sai fora, teu imóvel fica vago ali 2, 3 meses, até alguém alugar por aquele valor que você está pedindo. Isso se alugar nesse período, né? Então, durante esse momento, você vai ter que pagar o condomínio. Outro ponto também, né, cara, se teu imóvel ele tá começando a ter mais tempo de uso e tudo mais, ele tá ficando mais velho, cara, vai ter problemas ali para poder consertar. O teu inquilino ele vai chegar para ti e vai falar, meu amigo, seguinte, cara, o imóvel tá com uma filtraçãozinha, cara, não tem como dar uma ajuda aí para poder me ajudar aqui a consertar, afinal de contas o imóvel é teu, né, meu querido? E aí você vai ter que conceder para ele ali um descontinho de 300, 500 reais durante 3, 6 meses. E aí aquele rendimento que você estava achando que você ia receber já não vai ser aquele rendimento todo, tá? Outro ponto também
Em relação à desvantagem, né, é o alto custo do investimento inicial. Então você vai colocar um dinheiro pesado ali, né, em um único imóvel e não vai ter uma liquidez em relação a isso. Então, caso tu queira pegar uns 50 mil, pô, tu vai ter que pegar um empréstimo ali, botar o teu imóvel como garantia, pagar juros, porra, não tem nada a ver, isso aí financeiramente não vale nem um pouco a pena, né? Outro ponto também, o aluguel, de modo geral, ele é mais baixo em relação ao que tu conseguiria ter com fundos imobiliários, tá? Então a gente já vai ver aqui até, eu peguei aqui uma matéria aqui da MAC, que é uma consultora. E ela diz o seguinte, né? Em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, o rendimento de aluguel residencial costuma girar em torno de 0,3 a 0,6% do valor do imóvel por mês. Por exemplo, um apartamento avaliado em 500 mil poderia render entre 1.500 e 3 mil reais. Ou seja, você acaba percebendo aqui que o rendimento não é tão elevado assim. E existem alguns outros custos também, como imposto, né, outros custos de reforma e tudo mais, né, que a gente precisa levar em consideração ali para poder abater. E se você vai também colocar na mão de uma imobiliária, você vai ter que pagar ali uns 10% também, já vai comer mais um pouquinho ali da tua rentabilidade desse aluguel total, né? E outro ponto também é em relação ao imposto que eu acabei de falar, né? O rendimento dos imóveis, você vai ter que pagar o imposto, tá? Então não tem para onde fugir. Mas de modo geral, né? Existe aquela máxima, né? Pô, quem investe em terra não erra. Isso é verdade? É mentira? De modo geral, tende a ser verdade. Os imóveis tendem a se valorizar e tudo mais, tendem a ser bons investimentos ao longo do tempo, te protegem da inflação, porém existem investimentos que podem ser melhores, né? E é claro, é necessário verificar qual é a região, qual é a tua expertise em relação ao setor, né? Porque por vezes se você trabalha com isso, porra, tu vai lá e tu consegue participar de leilões, comprar um imóvel mais barato, reforma ele, aí tu consegue vender com ganho de capital, ou então tu coloca para alugar com rentabilidade muito acima. Legal, porra, vale a pena demais, pô. Isso aí eu também faço, né? Só que se tu é um cara comum, porra, tu é um advogado, um médico, um empresário, tu tá tocando a tua operação lá e simplesmente tu tem uma grana para poder investir. Pô, tu vai conseguir se aprofundar nesse sentido para poder fazer um bom investimento de fato com imóveis? Talvez não, né? Então é necessário estudar bem a região e tudo mais. Então tem regiões que vão trazer uma rentabilidade maior, uma valorização maior desse imóvel, já outras não. Como por exemplo, tem uma região aqui perto eu moro em Santa Catarina, em Florianópolis, tem um bairro aqui próximo e está crescendo bastante e me chamaram para poder entrar com uma sociedade para poder investir num condomínio fechado, que é a coisa mais linda, cara. Porra, tá não na planta, já tá pronto, já com algumas casas construídas. E, porra, dá pra pegar um lote lá, fazer uma puta casa. Fizeram, eu não fiz. E a merda que deu é o seguinte, cara, ali é uma região, chuva. Cara, tá destruindo os imóveis lá. Quando chove, alaga tudo, cara. Um BO, desvalorizou pra caramba. Na planta lá, desde que saiu o projeto na planta, para poder pavimentar e tudo mais, depois já tava construindo umas casas. Cara, terreno valorizando, valorizando, valorizando. Agora, cara, valor despencou, né? Então nem sempre imóvel, terra, vai ser o melhor negócio do mundo. É necessário estudar e saber aonde você está colocando o teu dinheiro. Então toma cuidado com essa narrativa ali, com essa máxima, né, bastante conhecida, quem investe em terra não erra, né? É um bom investimento, mas tem que tomar cuidado, tá? Agora a gente vai para os fundos imobiliários. Então, começando aqui com as vantagens. Então, as principais vantagens aqui dos fundos imobiliários, ao meu ver, são liquidez. Então, tu não precisa pegar esses 500 mil e comprar um único fundo imobiliário, né? Tu consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário com 100 reais. Então, tu pega uma cota de um fundo imobiliário de shopping, outro de galpão logístico, outro de hotéis, outro de papel, e você diversifica. Então, por exemplo, você pega um fundo imobiliário de shopping, né? E esse fundo imobiliário, ele não tem apenas um shopping no seu portfólio, ele tem 15, ele tem 20, e você não precisa comprar somente esse, você pode comprar dois. Então, tu vai ter uma diversificação de imóveis e de inquilinos absurda, muito grande, né? E outro ponto também em relação à própria diversificação, que é esse o ponto, né? Tu pode alocar em vários tipos de imóveis diferentes, espalhados em várias regiões diferentes do Brasil. Então, aqui, por exemplo, a uns 20 quilômetros daqui tem um galpão que é alugado para a Renner, com um contrato de longo prazo, né? Então, pô, tá sendo alugado para a Renner, que é uma empresa muito sólida, pô, não é uma empresa que tem um risco de quebrar, não tem o risco de, vou pedir para sair aqui agora, e se pedir para sair tem que pagar
até o final do contrato, que é um contrato atípico, então protege muito o proprietário daquele imóvel, né, que não somos nós, né, investidores no fundo imobiliário. E aqui a gente também tem shoppings, então na tua região aí tu olha um shopping aí central, provavelmente é um fundo imobiliário, dá uma pesquisada, porque provavelmente tu consegue comprar uma cota dele e receber rendimento todos os meses caindo na tua conta, tá? Outro ponto positivo aqui, né, é a gestão profissional, né? Então, quando tu vai ter um imóvel próprio, tu vai ter que encontrar o inquilino, vai ter que negociar com ele, vai ter que cobrar o aluguel, caso tu não queira colocar uma imobiliária, né? Porque a imobiliária já vai comer ali uns 10% do valor desse aluguel de forma mensal, que é bastante alto. Então, cara, é complicado, né? Tu pode... talvez não tenha tempo, talvez tu vá se estressar bastante, né? A minha própria mãe, ela tem um imóvel alugado e o inquilino, ele simplesmente... não estava pagando, ele parou de pagar, perdeu o emprego, tudo mais, e ficava enrolando, não, vou conseguir um emprego, e aí minha mãe lá ficou sem receber o aluguel, e quando ele foi embora, saiu do aluguel, cara, levou a máquina de lavar, levou a geladeira, levou a cama, cara. Então é complicado, isso pode acontecer, tá? Então leve isso em consideração, tá? Existem riscos também com o investimento em imóveis, tá? Outro ponto também aqui, né, o rendimento de modo geral, ele acaba sendo maior do que comparado com um imóvel, né, físico, de fato, que tu se torna o proprietário, o único proprietário daquele imóvel, tu pode tomar decisão sozinho sobre o que você vai fazer com ele, né? Então a gente já vai comparar na planilha já, tá? Se tu tá aqui até agora, cara, pelo amor de Deus, deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais. E antes que eu esqueça, né, cara, se você quer ter acesso aí a uma consultoria com um consultor de investimento especializado em investimentos globais, eu recomendo que você aqui, ó, marque uma sessão estratégica gratuita com um consultor aqui da Notórios Investimentos, tá? A gente vai analisar todo o teu portfólio de investimentos, te dar uma segunda opinião sobre como que você está investindo hoje. Se você ainda não investe e quer um norte mais claro, essa é a tua oportunidade, tá? Aponta aí para o QR Code aqui ou clica no botão aqui embaixo e marca um bate-papo sem compromisso nenhum com um dos nossos consultores, beleza? Continuando o nosso vídeo aqui, pessoal. Agora a gente tem as desvantagens dos fundos imobiliários, porque também tem, tá? E tem uma especificamente que eu acho uma desvantagem bastante grande. Já comenta aqui qual que você acha que pode ser, tá? Primeiro deles, menor controle, né? Na verdade, tu não vai ter controle sobre os imóveis, a não ser que tu seja bilionário e compre uma proporção absurda de cotas de determinado fundo imobiliário, porque as decisões são feitas em assembleia. Então, se você vai investir lá 500 mil, 1 milhão, a tua participação é pequena, né? O teu voto não vai ter um peso significativo na tomada de decisão, apesar de você conseguir votar lá, né? Então, esse é o ponto. Você não consegue impor alguma ideia de forma a ser levado em consideração com o peso que você vai ter lá dentro da Assembleia, tá? Outro ponto também é em relação ao risco de inadimplência. Isso também tem lá no imóvel comum, né? E aqui, na verdade, tu acaba diversificando bastante essa inadimplência, porque imagina um shopping. Tu tem um shopping só, tá? Imagina que só tem um shopping. Dentro desse shopping tem várias salas. Então tá alugado lá para Renner, para Riachuelo, para Centauro, para praça de alimentação, uma cacetada de comércios ali comercializando, né? E aí, pô, digamos que uma loja de roupa ali saia. Cara, tem mais de 200 lojas que estão pagando aluguel ali, né? Então a inadimplência fica bem diluída. E isso, a gente está falando de um shopping. Geralmente o fundo imobiliário tem uns 10 shoppings ali no portfólio, né? Agora, quando você concentra somente no teu imóvel, se esse inquilino sai, você ficou 100% inadimplente ali, né? Na verdade, não inadimplente, né? Inadimplência seria mais um quesito do cara não pagar, né? Eu tô trazendo já a vacância, que é o próximo ponto. Mas o que se aplica é, se o cara não está pagando ali e tudo mais, simplesmente não vai ter um peso significativo na proporção total desse fundo imobiliário. A mesma coisa se aplica à vacância agora, né? Se esse cara sai, agora sim o imóvel está vago, né? Então, voltando para o exemplo do shopping, saiu uma loja de roupa lá do shopping, ainda tem 200 lojas lá dentro, e daqui a pouco o shopping vai lá e aluga aquela sala, né? Diferentemente do que acaba acontecendo com o teu imóvel, né? Se o cara sair, já era, né? Vai ter que esperar vir outro inquilino e durante esse período você vai ficar sem rendimento nenhum, tá? E um ponto bastante negativo, a meu ver, é que nos fundos imobiliários, como é um ativo negociado em bolsa de valores, ele vai oscilar, né? Ele está sendo negociado
todo dia, a todo momento. Então ele vai subir 10%, vai cair 10%, vai subir 20%, vai cair 20%. É aquela loucura de renda variável, né? Então você precisa se acostumar com essa volatilidade para poder investir com tranquilidade, tá? Da mesma forma que um imóvel se valoriza em linha com a inflação, né? Só que você não tem o preço do teu imóvel numa tela sendo negociado, porque se a gente conseguisse negociar um imóvel físico 50 vezes no dia, o preço iria oscilar demais também, né? Só que isso não acaba acontecendo porque ele não é negociado em bolsa. Se fosse, teria essa mesma oscilação, tá? Então esse é um ponto que é necessário ter uma parcimônia ali para poder fazer uma aplicação sem se empolgar demais, para poder compreender muito bem como que funciona e como é que está o seu perfil de investidor em relação a essas oscilações de preço que você vê na tela do teu celular, do teu home broker, tá? E outro ponto é em relação à dependência do gestor. Então você precisa verificar um fundo imobiliário que tenha uma boa gestora ali por trás, né? Porque se eles fizerem alguma cagada ali, o rendimento do fundo imobiliário pode começar a perder a sua rentabilidade, pode ser que se perca alguns inquilinos, talvez ele tome alguma decisão estratégica que não seja tão interessante e haja uma perda de valor em relação àquele patrimônio que está sendo gerido ali, que está sendo gerido por aquele fundo imobiliário, tá? Então é necessário verificar qual é o gestor que está tomando decisões ali por trás e acompanhar isso, tá? Agora a gente vai ver uma planilha para a gente definir aqui, pô, vale a pena ou não vale a pena, qual é a diferença, é uma diferença pequena, é uma diferença grande, e aí eu vou querer saber a tua opinião depois que a gente vê aqui, tá? Mas antes disso, eu quero te mostrar aqui alguns fundos imobiliários, né, para que você possa ter uma noção. Então, eu separei alguns aqui, não é recomendação, tá? Apesar de eu poder recomendar ativos, eu sou analista CNP, eu posso recomendar, mas não é recomendação, tá? É só a título de curiosidade para você ter uma noção aqui do que você pode esperar, tá? Então aqui eu peguei o VISC 11, que é o de shopping, BRCO, que é de logística, HGRE, que é de real estate, ali, parte urbana e tudo mais, e FHI, que é um fundo de papel, tá? Então eu dei uma diversificada aqui e a gente vai dar uma olhada no dividend yield, tá? Então o dividend yield é o quanto que você recebe em relação ao valor que você pagou, tá? Então em relação ao preço de hoje, tá? Então, exemplo, se você tivesse investido aqui 100 mil reais vezes 11,17, você teria um rendimento de 11.170, isento de imposto de renda, tá? Então é isso que o dividend yield quer dizer. Então, quanto mais barato estiver esse fundo imobiliário, maior vai ser esse teu dividend yield. Então, o momento agora para os fundos imobiliários, cara, eles caíram bastante, está num momento extremamente atrativo de começar a montar uma posição aqui em fundos imobiliários. Por isso que eu estou até trazendo esse tema aqui, porque, cara, esse é o momento de investir em fundos imobiliários, tá? Então a gente tem aqui uma média de 11% ao ano, né? Se a gente divide aí esses 11% ao ano dividido por 12, né? A gente vai ter aí 0,91, mais ou menos nesse daqui, que são sólidos aqui. A FHI tem um risco um pouco maior, é um fundo de papel, né? Então ele está na casa de 13% ao ano, isento de imposto de renda, tá, pessoal? Então eu quero trazer isso aqui para vocês terem uma noção, para a gente poder comparar agora com uma rentabilidade de um imóvel. Então, vindo aqui para a nossa calculadora, né? Aqui a gente tem imóveis e aqui a gente tem fundos imobiliários. Vamos aqui colocar o valor do imóvel. Então, vou colocar um imóvel de 500 mil reais. E lá na matéria a gente viu que um imóvel de 500 mil reais, ele vai render entre 0,3 e 0,6, né? Então, eu vou colocar aqui uns 3 mil, a gente chega no 0,6. Ou seja, o imóvel aqui ele vai ter um rendimento líquido após imposto de renda de 2.550, tá? Ainda tem um desconto ali. Se vou colocar uma imobiliária para cuidar, vai ter que descontar mais os 10%. Ah, vai ter uma reforma, tem que descontar aqui. Teve 2 meses que ficou vago, tem que colocar aqui também, né? Então você precisa levar em consideração esses custos extras também que não estão aqui, tá? A gente está levando em consideração somente o imposto de renda que vai ser descontado desse aluguel de 3 mil. Então tu teria uma receita líquida anual, se tudo der certo, de R$ 30.600. Agora, quando a gente compara com fundo imobiliário, a gente pode ter uma estratégia conservadora, moderada ou arrojada, né? Então, quanto mais arrojado, maior o risco, né? Então, colocando aqui o mesmo valor investido, né, 500 mil reais para todos, a gente teria aqui uma rentabilidade média mensal no perfil conservador de 0,75,
né? A gente já conseguiria ter uma rentabilidade média isenta de imposto de renda de 3.750, uma renda anual isenta de imposto de renda de 45 mil. Né? Se a gente compara aqui imóvel versus os FIIs, a gente teria um ganho de capital aqui com os aluguéis, sem considerar a valorização, né, da cota ou desvalorização também, a gente teria um ganho de 47% a mais, ou seja, em valores monetários, R$ 14.400 de diferença. Num perfil moderado, que é o que eu jamais recomendo, não recomendo que seja arrojado e também não precisa ser tão conservador. Moderado já está bacana, tá? Aqui a gente conseguiria uma média mensal de 0,9% isento de imposto de renda. Então, já teria aqui um rendimento mensal com R$500 mil de R$ 4.500. Uma renda anual isenta de imposto de renda de 54 mil de forma anual. Aqui o rendimento já subiu para 76%. E se você seleciona uma carteira um pouco mais arrojada, né? Um pouco não, né? Mais arrojada de fato, você conseguiria aí 1,1% ao mês isento de imposto de renda. Tá? Então o teu rendimento médio já iria para 5.500 e um ganho anual de 66 mil reais, tá, pessoal? Então é isso daqui. O que eu faria agora se eu tivesse 500 mil reais? Estou com 500 mil reais, porra, ganhei uma bolada, vendi um negócio, recebi uma comissão, recebi uma herança, distribuí dividendo da empresa, entrou uma grana para mim aqui, 500 mil reais. Cara, se 500 mil reais é tudo que tu tem para poder investir, né? Pô, eu não invisto nada e eu tenho que escolher investir em imóvel. Cara, eu iria para fundo imobiliário, tu consegue diversificar muito mais. Agora, pô, eu tenho uma grana a mais, eu tenho R$1 milhão. Cara, eu já pegaria aí uns 300 mil reais, faria algum treinamento para poder aprender a selecionar imóveis de leilão, procuraria um especialista para poder me auxiliar nisso, reformaria esse imóvel para poder vender com ganho de capital ou deixar alugado, aí sim com dividend yield maior do que de mercado. Tá? Porque se for para ir no mercado tradicional, receber aquele 0,3, 0,6, cara, não compensa nem um pouco, tá? Mas isso eu tô falando, pessoal, levando em consideração só o investimento imobiliário. Eu não estou levando em consideração diversificar a carteira, diversificar o portfólio na parte de renda fixa, na parte de investimentos no exterior, na parte de ações. Eu não estou falando nada disso. Criptoativo, tá? Então tu precisa ter uma diversificação global da tua carteira. E mais uma vez eu te reitero aqui, se tu não tem tempo para poder estudar como montar um portfólio adequado para o teu perfil de investidor, não tem noção de qual que é o teu perfil de investidor, quer ajuda para poder selecionar os melhores ativos de forma mensal, cara, vai aqui, ó, marca uma sessão estratégica com um consultor da Notorious. Se tu tiver mais de 1 milhão, eu mesmo vou te atender dentro da nossa estrutura de consultoria, tá? Lembrando que a gente é credenciado com as principais corretoras de investimento aqui no Brasil e a gente não trabalha no modelo de assessoria tradicional, tá? A gente não recebe comissões dos investimentos, a gente é uma consultoria independente e a gente devolve o cashback das comissões que viriam para a gente não recebe comissão alguma. A comissão que viria para a gente já volta para ti como cashback. Então, cara, marca um bate-papo aí para entender no detalhe como tudo funciona dentro do nosso modelo que tem crescido muito. Tá, pessoal? Então, espero que tenha curtido o vídeo. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, né? Deixa um dedo like aí, se inscreve no canal para ficar sempre bem informado. Um abraço e a gente se vê.